Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Exercício. Hoje nós vamos estar falando de uma coisa bem interessante. Você já parou para pensar quantos looks você pode formar com as roupas que você já tem em casa? Imagine o seguinte, se você tem 2 bermudas, 3 camisetas e 2 sapatos, você sabe quantos looks você pode formar isso? Da mesma forma com as meninas. Já pensou? Você tem 2 saias, 3 blusas e 2 sandálias. Você já pensou a quantidade de looks que você pode formar? Bom, se você quer saber sobre isso, então vem comigo! Pessoal, então para fazer tudo isso, para fazer esse tipo de contagem, você utiliza a matemática, um assunto chamado de princípio fundamental da contagem. Então vamos conhecer um pouco desse assunto? Vem aqui, vou te mostrar aqui na outra tela. Bom, nós temos aqui o princípio fundamental da contagem. O princípio fundamental da contagem está diretamente ligado às situações que envolvem as possibilidades de um determinado evento. Então, a possibilidade, quantas possibilidades eu tenho de fazer um look diferente com tais roupas. Esse é um tipo de exemplo. Mas vamos continuar aqui. O princípio fundamental da contagem é a estrutura básica da análise combinatória, que serão os próximos vídeos que nós vamos estar elaborando, justamente para que a gente possa entrar nesse assunto maravilhoso que é a análise combinatória. Então vamos para um exemplo bem simples. Olha aqui, Paula comprou 2 saias, 3 blusas e 2 sandálias. Quantos looks diferentes Paula pode formar com esses itens? Bom, vamos ver. Vamos supor aqui que nós temos as 2 saias. A saia vinho ela pode ser usada com uma das 3 blusas, que pode ser usada também com uma sandália. Ou a outra sandália. Só aí nós já temos o quê? Nós já temos, nesse caso aqui, ó, nós já temos 2 looks diferentes. Então, pode ser a saia vinho, a camiseta com a estrela, a sandália rosa ou a saia vinho, a camiseta com a estrela e a sandália amarela. Então, nós já temos 2 looks que podem ser formados. Então, são 2 looks diferentes. Nós também temos aqui a possibilidade de ser essa saia vinho, né? E uma das 2 sandálias. Então, aqui nós temos ainda mais 2 looks. E podemos fazer a mesma coisa, né, com a terceira camisa e que pode ser usado com qualquer uma das 2 sandálias. Então, nesse caso aqui, nós temos mais 2 looks. Bom, a mesma coisa que nós fizemos com a saia vinho, nós podemos estar fazendo com a saia, né, florada aqui embaixo. Como é que vai ser feito? Pode ser a saia florada, a camiseta azul ou uma das 2 sandálias, não é isso? Assim, nós vamos ter aqui mais 2 looks. E pode ser feito também isso com a camisa, né, com coração, que vai me dar também mais 2 looks diferentes. E, por último, com a camisa I Love, né, que vai formar também mais 2 looks. Com isso, gente, com 2 saias, 3 camisetas e 2 sandálias, você tem ao todo, ó, se a gente fizer essa soma aqui, nós vamos ter 2, 4, 6, 8, 10, 12 looks possíveis. Então, 12 looks diferentes aqui são possíveis. Oh, mas toda vez nós vamos ter que usar esse processo para encontrar esse resultado? Não. Isso foi apenas para te demonstrar como isso acontece. Você pode usar a regra que eu classifico como regra dos tracinhos. Então, como é que funciona a regra dos tracinhos? Vamos colocar 3 tracinhos. Ó. 1, 2, 3. Por que 3 tracinhos? Porque um tracinho é da saia, um tracinho é da blusa e um tracinho é da sandália, certo? Então, nós temos, ó, 2 saias, então eu vou botar aqui 2 aqui em cima, porque eu tenho 2 possibilidades de saia.
Nós temos 3 blusas, então vamos colocar aqui o 3. E por último, nós temos 2 sandálias. Então, o que eu faço? Apenas multiplico. 2 vezes 3 dá 6, e 6 vezes 2 dá 12. Então, nós vamos ter 12 looks. Então, não tem complicação no princípio fundamental da contagem. Pessoal, para a gente conseguir fixar melhor na nossa mente, vamos fazer outro exemplo? Olha aqui o que acontece agora nesse segundo exemplo. Quantos números de 3 algarismos podemos escrever com os algarismos 2, 3, 4 e 6? Beleza. Então, tem que ser 3 algarismos. Então, eu vou fazer 3 tracinhos. Se fossem 4 algarismos, eu faria 4 tracinhos. E assim sucessivamente. Então, vamos lá fazer 3 tracinhos. 1, 2 e 3. E aí, o que acontece? Para formar o número, pode ser o número 222, né? Pode sim. Pode ser o número 234. Sim, pode ser. Então, eu posso colocar nesse espaço aqui qualquer um dos números que foi dado aqui, Qualquer um dos algarismos que foi dado. Então, nós temos 1, 2, 3, 4 algarismos. Então, aqui eu posso ter 4 algarismos. Aqui também eu posso colocar qualquer um dos 4, já que eu posso repetir os números. Então, aqui também serão 4 algarismos que eu posso usar. E aqui também eu posso usar o 2, o 3, o 4 ou o 6, então também são 4 algarismos. Então, o que vai acontecer? 4 vezes 4 dá 16, e 16 vezes 4 vai dar igual a 64 números, de 3 algarismos. Então, essa é a nossa resposta. Agora, eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou te dizer neste momento. Olha aqui um outro exemplo. Quantos números de 3 algarismos distintos podemos escrever com os algarismos 2, 3, 4 e 6? Bem, a questão é bem parecida, mas ela tem um detalhe que você tem que prestar bem atenção. Ela tem aqui, a palavra distintos, ou seja, diferentes. Quando ele diz que os algarismos têm que ser distintos, têm que ser diferentes, então eu não posso mais escrever o número 222. Por quê? Porque esses algarismos não são distintos. Eles não são diferentes. E o que eu vou fazer? Vou fazer o mesmo processo dos tracinhos. Vou colocar 3 tracinhos. 1, 2, 3. E aí eu vou pensar assim, nesse primeiro espaço, eu posso colocar qualquer um desses 4 números. Beleza. Então, eu vou ter aqui 4 possibilidades. Eu posso começar com 2, eu posso começar com 3, com 4 ou com 6. Mas no segundo tracinho, eu já não posso mais usar qualquer algarismo. Se eu comecei com 2, eu só vou poder usar o 3, o 4 ou o 6. Logo, eu só vou ter no segundo tracinho 3 possibilidades. Então, por isso eu vou colocar o 3. Por quê? Porque se eu já usei um dos algarismos no primeiro, eu não posso mais repeti-lo no segundo nem no terceiro. E aí, o que acontece? Eu já coloquei 2 algarismos. Então, nessa outra aqui, eu só posso usar 2 algarismos. Como assim, professor? Ora, se eu coloquei o 3 aqui no primeiro, eu não posso colocar ele no segundo. Então, no segundo, eu poderia colocar o 2, o 4 ou o 6. Então, eu ainda teria 3 possibilidades aqui. Então, se eu colocasse o 2, vamos fazer essa suposição, então eu não poderia mais usar nem o 3, nem o 2, sobrando ainda 2 possibilidades. Então, por isso que aqui no final aqui é 2. Então, basta a gente multiplicar 4 vezes 3 vezes 2. 4 vezes 3 dá 12, e isso vezes 2 dá 24 números. Então, gente, eu posso formar 64 números de 3 algarismos, com os algarismos 2, 3, 4 e 6, mas se for de forma distinta, eu só posso formar 24 números de 3 algarismos. Então, eu tenho que ter bastante atenção nesse enunciado. Vamos fazer mais um exemplo? Olha aqui o que aconteceu nesse próximo exemplo.
Quantos números de 3 algarismos podemos escrever com os algarismos 0, 2, 5 e 7? Estou tentando te dar todas as situações que podem ocorrer quando nós estamos trabalhando com números. Fica aqui comigo, vamos lá, eu vou te dar todos os macetes desse assunto. Vamos lá. Olha o que aconteceu nesse exemplo. Olha a diferença agora. Quantos números de 3 algarismos podemos escrever com os algarismos? Vejam que os algarismos agora mudaram. Agora é o 0, o 2, o 5 e o 7. E aí o que acontece? É a mesma coisa do passado. Não é. Agora é a hora do detalhe. Vamos fazer a regra do tracinho. Vamos colocar 3 tracinhos. E aí o que acontece nesses 3 tracinhos? Bom, um número de 3 algarismos. Gente, 257 é o número de 3 algarismos. Beleza. Se eu pegar 0,57, é o número de 3 algarismos? Não. 0,57 é a mesma coisa de 57. Ou seja, ele é um número de 2 algarismos. Então, quando a questão te der o zero como algarismo para ser utilizado, você não pode colocar ele no primeiro tracinho. Por quê? Porque aí vai diminuir a quantidade de algarismos desse número. Como foi o exemplo, ó, coloquei ele no início, então ele só tem 2 algarismos. E nós queremos que ele tenha 3 algarismos. O zero ele pode estar no segundo tracinho ou no terceiro tracinho. Ele só não pode estar no primeiro. Mas no terceiro, quarto, quinto, dependendo da sua questão, você pode colocar ele em qualquer lugar. Vamos lá, então, ver como é que fica a nossa questão. Olha, como eu não posso iniciar com 0, eu só posso iniciar com o 2, o 5 e o 7. Então, eu tenho 3 possibilidades. A questão não colocou aqui ó, a palavra distinto, então pode ser com números repetidos, pode ser o 333. Então, qualquer desses números podem ser usados. Agora, no segundo tracinho, eu posso usar o 0, o 2, o 5 ou o 7, porque eu posso escrever 307 tranquilamente. Então, aqui eu tenho 4 possibilidades e aqui também 4 possibilidades, porque eu posso estar repetindo os números. Então, basta multiplicar e aí nós teremos 3 vezes 4, 12, e 12 vezes 4 é igual a 48. Então, nós temos 48 números com 3 algarismos, não é isso? Usando os algarismos 0, 2, 5 e 7. Vamos para mais um exercício. Quantos números de 3 algarismos distintos? Agora vejam que a palavra distinto apareceu. Professor, e aí, vai ter diferença? Vai ter diferença. Por quê? Porque nós não podemos repetir os algarismos. E como é que vai ficar a nossa questão? Vai ficar assim, ó. Vamos fazer os 3 tracinhos. Já sabemos que no início não podemos utilizar o 0. Então, eu vou poder usar o 2, o 5 ou o 7. Então, aqui eu tenho 3 possibilidades. Agora, desses 4 números aqui, desses 4 algarismos aqui, eu já utilizei um. Vamos supor que foi o 2. Então, eu vou eliminar aqui o 2. Ó. Eu ainda posso utilizar o 5, o 7 e no segundo tracinho para frente, eu posso utilizar o 0. Então, o que vai acontecer? Já tenho o 5, o 7 e o 0. Então, ainda tenho 3 possibilidades. E vamos supor que eu utilizei o 0, certo? Eu ia cortar aqui e ainda ia ter quantas possibilidades? Ainda teriam 2 para colocar aqui no último tracinho. Isso porque eu não posso repetir os algarismos. Então, vamos lá. 3 vezes 3 vezes 2. 3 vezes 3 dá 9 e 9 vezes 2 dá 18 números que eu posso formar com esses algarismos dados. Então, gente, dessa forma eu consigo responder esse tipo de questão. Mas aguarde aí que nós ainda vamos fazer mais um exercício. Quantos anagramas podemos escrever com as letras da palavra amor? Bom, você deve estar se perguntando, o que é um anagrama? Gente, anagrama é a transposição de letras de palavra ou frase que forma outra palavra ou frase diferente. Por exemplo, o anagrama de amor. Um anagrama de amor, se eu trocar aqui a ordem, pode ser a palavra Roma. Ou uma palavra que não tenha sentido.
AMRO, ANRO. Então, são palavras que eu posso formar utilizando as letras de outra palavra. Então, a ordem não importa dessas letras, né? Contanto que eu esteja usando. Então, quantos anagramas nós podemos formar? Basta você contar quantas letras existem na palavra amor. Na palavra amor nós temos o A, nós temos o M, o O e o R. Então, nós temos 4 letras. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer 4 tracinhos. Então, quando eu falo em anagrama, eu tenho que usar exatamente essas letras, ou seja, eu não posso repetir essas letras. Então, como é que nós vamos fazer? Bom, no primeiro espaço eu tenho 4 possibilidades, porque eu posso usar o A, o M, o O ou o R. No segundo tracinho, se eu já utilizei uma letra, eu não tenho mais ela para colocar nesse espaço. Então, eu vou ter que usar outra letra, que ainda sobram, no caso, 3 letras. Por exemplo, se eu usei o A, ainda sobra o M, o O e o R. Então, no segundo espaço, se eu utilizei o O, vamos supor aqui, ó, o A, utilizei o O, e ainda vou poder utilizar no segundo espaço o M ou o R. Então, ainda vou ter 2 possibilidades. E por último, eu posso utilizar apenas uma letra, não é isso? Que vai ser o 1. Então, eu vou multiplicar 4 vezes 3 dá 12, vezes 2 vezes 1 dá 2, que serão igual a 24 anagramas. Então, pessoal, eu espero que você tenha compreendido esse assunto, espero que você tenha gostado. E se você gostou, compartilha esse vídeo, deixa o teu like, faz a tua inscrição que você vai estar me ajudando muito. Eu quero te deixar aquele abraço e até a próxima!